Glórias ao Senhor. Meus irmãos, antes de ministrarmos a palavra, quero incentivar os irmãos que estão à distância participando desse culto. Nossa igreja não lucra com visualização nem com impulsionamento, mas nós incentivamos que você compartilhe, que você curta, que você mande para outra pessoa esse link, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Nossa igreja só transmite o culto com o intuito que até as pessoas que estejam às distâncias estejam ao alcance dos louvores e da palavra de Deus. Portanto, você fazendo isso, compartilhar um culto, curtir um culto, mandar o link para uma pessoa, é um ato evangelizador também. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, o texto que já lemos no início do nosso culto, da nossa reunião, capítulo 21. A partir do versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me dissestes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o cresces? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E disse-lhes Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Meus irmãos, esse é um texto emblemático, mas eu encontro aqui nele o que eu queria compartilhar com os irmãos, nesse texto do batismo de João e a sequência, a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavradores maus, três conceitos aqui. Primeiro é o histórico, depois o eclesiástico e por fim o ministerial. Diga comigo: histórico, eclesiástico, ministerial. Histórico, porque isso aconteceu. O primeiro relato em si é o acontecimento em si. Aconteceu no templo. Diga comigo: no templo. Jesus pregava nas ruas, Jesus pregava nas casas, Jesus pregava na praia, Jesus pregava até de cima de um barco para que as pessoas que estivessem na praia pudessem ouvi-lo. Mas essa mensagem, essas parábolas foram ditas dentro do templo. Muitos eram os espaços que tinham dentro do templo. Jesus chegou e começou a ensinar. E diz aqui que as autoridades eclesiásticas da época, o texto é bem claro, por isso que eu falo que é o conceito histórico, né? Acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Diga comigo: autoridades, príncipe dos sacerdotes, anciãos do povo. Eles podiam deixar para lá, e Jesus talvez naquela rodinha falando, mas eles chegaram e eles queriam desafiar a Jesus. Irmão, a igreja vem sendo desafiada porque ela é representante de Cristo aqui na terra, e por isso que a gente vive sendo desafiado. Quem não acredita está colocando pergunta: por que isso, por que aquilo? Muitas das vezes pergunta que eles colocam para deixar a igreja enrascada. Mas Jesus, sendo Deus, ouviu as perguntas: com que autoridade você faz isso? Em outras palavras, era como se quisessem deixar Jesus numa enrascada. Jesus foi muito claro, falou o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem, eu respondo também com qual autoridade eu faço essas coisas. Porque eles estavam preocupados, porque Jesus falava com autoridade, e quando Jesus falava, as pessoas chegavam. Era muita gente. Quando Jesus falava numa praia, ele tinha que subir num barco, afastar o barco para que as pessoas pudessem ouvi-lo e vê-lo falar. Quando ele ia falar no monte, multidões o acompanhavam. Vejam que naquele momento que já ficou tarde, ele precisou dar comida, multiplicar pães e peixes. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se a gente pensar que naquele tempo não era igual hoje, que é um filho, dois, mas digamos que fosse 2 filhos cada um, vocês imaginam aí 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 mais 5.000 mulheres, dá 10.000. Se tivesse 2 filhos, mais 10.000, 20.000 pessoas, pelo menos, comeram naquele dia pão e peixe multiplicado para Jesus. Irmão, isso não é para qualquer um, é só para Jesus.
Isso chamava atenção, irmão. Isso chamaria atenção hoje. Agora, preste atenção, há 2000 anos atrás. Agora Jesus, eles estavam lá no ritual deles. Daqui a pouco, olha, vou falar assim em português claro, está uma muvuca no templo aqui. Um dos pedaços do templo aqui está uma muvuca. O que é? Jesus está no meio lá, vamos pegar ele. Chega lá, com que autoridade você faz isso? Em outras palavras, na nossa barba, dentro do templo. Aí Jesus falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vou dar uma pergunta para vocês, se vocês responder, eu respondo. Qual é, Jesus? De onde veio o batismo de João? Aí os caras falam assim, e agora? Agora o bicho pegou. Então, se a gente falar que é do céu, que é de Deus, ele vai falar, por que vocês não creram? Se a gente falar que é dos homens, eles vão falar assim, ó, mas vão ficar revoltados, o povo vai ficar revoltado porque eles acham que João Batista é um profeta. Aí fala assim, nós não sabemos, Jesus. Pois eu também não vou falar com que autoridade eu faço isso. Glórias ao Senhor. E para vocês não sabem nem o que vocês querem, quanto mais para mim querer. Aí Jesus, amado, aproveitando que eles estavam ali, eu acho interessante uma coisa, os evangelhos, não é? Quando você vai ler os evangelhos, algumas coisas que estão em algum dos evangelhos, que não estão em todos. Um conta aqui, outro conta ali. E muitas vezes um só fato, a gente só chega à conclusão quando lê os 4 evangelhos. Um falou uma coisa, é a visão com que cada um viu. É mais ou menos o seguinte, acontece uma briga ali na Avenida 9 de Abril, não é? Aí um chega aqui, olha, policial bateu no fulano. Aí o outro chega, não, foi o fulano que afrontou o policial. Aí eu falei, não tem nada a ver, o cara estava fugindo do outro, o cara foi batido, cada um conta a sua história. Às vezes a história é a mesma, e ela é verdadeira, mas ela é contada de ângulos diferentes. Algumas coisas no Evangelho são contadas por cada um dos evangelistas. E quando a gente soma, faz a somatória delas, a gente entende o que um não falou, mas não é que o Espírito Santo, não é que eles falharam, é que o Espírito Santo aprove usar cada um de acordo com a sua capacidade. Olha que coisa interessante, não é? Um fala isso, outro fala aquilo, e nada do que tinha que ser escrito ficou sem ser escrito. Quantos pode glorificar o Senhor? Diga para esse irmão, por isso que tem que ler a Bíblia, irmão. Não é? Não dá para ficar lendo caixinha de promessa. Caixinha de promessas são pedaços da Bíblia. Leia a Bíblia toda para você entender, não é? Então, esse texto aqui que Mateus relata me chama bastante atenção, porque depois que Jesus, parece que essa questão aqui, pastor Cláudio, eles usaram o momento para questionar Jesus. E Jesus aproveitou que eles vieram para colocar eles na parede. Agora vocês já estão aqui, agora vocês vão ter que me ouvir. Vamos ler a partir do versículo 28, toda a igreja, a parábola dos 2 filhos. 1, 2, 3. Mas que vos parece? Filho, na minha vinha. 29. 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe: eu vou, Senhor. E não foi. 31. Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: e as meretrizes? E o 32, bem forte: no caminho de justiça. Mas, e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Já que eles estavam reunidos, Jesus fala assim: olha, um homem tinha 2 filhos. E falou para o primeiro: vem pregar na minha, vem trabalhar na minha vinha. E o filho disse assim: não vou. Mas depois foi. E o outro filho, ele fez a mesma pergunta: vem trabalhar na minha vinha. Ele falou assim: eu vou. Mas na verdade, não foi. Repita comigo: um disse que ia e não foi. O outro disse que não ia, mas foi. O contexto eclesiástico, o histórico é a parábola que Jesus contou. O contexto eclesiástico é que tem gente que você convida para aceitar Jesus e ele fala assim: não quero. Você já viu isso? Não quero saber de Jesus.
Mas por que você não quer? Porque eu não estou preparado. Porque eu não estou disposto a largar as coisas. Mas ele vem no culto, ouve a mensagem. Ele chega em casa, assiste o culto. Ele gosta de um cantor cristão, ele ou compra lá o link, o CD e ouve e aprende. E daqui a pouco ele começa a gostar de Jesus. Mas ele decidiu não seguir Jesus. Mas ele vai gostando. Aleluia. Ele começa a falar bem de Jesus para outro. E daqui a pouco ele está no culto. E ele não é crente, mas a gente pensa que ele é crente. Mas quando ele foi convidado, ele falou assim, não. Mas só que ele se apegou com a palavra. Ele começou a querer entender, irmão, não há ninguém que não seja transformado, que não esteja aos pés do Senhor. Ele disse não, mas depois ele foi. E eu me lembro de uma história, acho que eu já contei isso aqui no púlpito, é amplamente conhecida, do pai dos pastores de sobrenome Takayama, né? Tem o Takayama aí de casa lá de Curitiba e outro aqui de São Paulo. Já está bem idoso, já jubilado. Os filhos aceitaram Jesus e o Fernando Takayama dirigiu uma igreja lá em São Paulo. E ele, japonês, tem aquele negócio, já prestou atenção que firma de japonês, todo mundo é japonês, né? Contador japonês, o gerente é japonês, o empregado é japonês. E aí ele passava lá, congregação pequena em São Paulo, e ele via que não tinha porteiro. E o pastor Fernando Takayama lá dirigindo o culto, cantando fim da harpa, pregando, tal. Aí ele foi, se encostou, ficou na porta do lado de fora. E foi ficando um culto, 2 cultos, tal. Daqui uns dias ele entrou para dentro. Aí viu que os irmãos estavam de paletó e gravata. Aí o japonês velho foi lá, comprou um terno. Daqui a pouco ele estava de terno, paletó, gravata, lá na igreja como porteiro. Aí um dia o pastor da igreja, que era um dos filhos dele, disse assim, domingo tem batismo lá no Belém. Lá no Belém tem batismo. E todas as vezes que eles convidavam o pai para aceitar Jesus, ele falava não. E uma hora eles desistiram. Mas aí a senhora, põe meu nome aí, filho, que eu quero batizar. Eu falei, não, pai, é para quem é crente, o senhor não é crente ainda. Eu falei, como eu não sou crente se eu já sou porteiro da igreja? Pode pôr meu nome, então só vem aceitar Jesus. Aí ele já veio de terno e gravata, aceitou Jesus ali no domingo e foi batizar. Ele foi um que primeiro disse não, e depois foi. Mas dentro desse conceito eclesiástico, tem gente que aceita logo, mas depois não vai. Fala com o irmão do lado, conhece alguém assim? Ele aceita qualquer... É de Deus? Estou dentro. É de Jesus? Estou dentro. Eu amo Jesus, tal. Aí no outro dia já só o sangue. Diz, mas irmão, você não aceitou Jesus ontem? Me ajuda. Eu aceitei. Ora por mim, pastor. Ora por mim, irmã. Porque ele disse sim no ímpeto, mas depois não foi. Tem crente que desce as águas. O irmão crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Eu creio. Promete amar e servir todos os dias da sua vida. Prometo. Conforme a tua confissão, teu testemunho público e a ordem de Jesus Cristo, nosso mestre, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No outro dia, meu irmão, só o sangue. Por um rabo de saia, né, como diz o outro, por qualquer coisa, meu irmão, larga Jesus, não quer saber de Jesus. Igual aquele filho. Eu vou, mas na hora não foi. É crente de nome, mas nega o Senhor com as suas ações. É crente de carteirinha, mas no dia a dia não tem testemunho de crente. Não anda com crente, não vive com crente, não fala com crente, mas diz que ia. Na frente de todo mundo, eu seguirei o Senhor todos os dias da minha vida, e o Senhor está lá do céu ouvindo. E agora nós vamos ver, fala não. E tem outros que falam, mas irmão, o irmão não jurou lá diante da igreja, o irmão não prometeu. Não é bem assim não. Tem tanto crente que faz isso. Eu vou falar um negócio para você, tem tanto crente que vai para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tem tanto crente dizendo que vai para o céu, mas não vai para o céu. Aliás, tem crente que nem no céu fala mais. Ele já está tão com dúvida que ele já nem fala mais nada. Mas ele prometeu amar Jesus, prometeu servir a Jesus. Não, mas servir a Jesus. O que é servir a Jesus? Servir a Jesus é fazer a vontade do Senhor. Não pode fazer, não sou empregado de igreja. Não, meu irmão, mas nós somos salvos por Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E aí pergunta para eles assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles,
O primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. O conceito histórico é que Jesus estava falando isso para os sacerdotes. Para os príncipes do povo, estava falando para os anciões. Esse é o conceito histórico. E o conceito, irmãos, eclesiástico para nós, porque isso aqui não está escrito só para contar uma história que eles viveram, dos judeus. Está escrito também para que sirva de exemplo para nós. João Batista, a mensagem dele era dura. Vocês não sabiam, tinham dúvida de onde ele veio, de onde era o batismo dele. Vocês não creram, mas as prostitutas creram. Mas as meretrizes creram. Mas os publicanos creram. Irmãos, quando a Bíblia fala de publicano, era uma raça terrível. Você lembra de Zaqueu publicano? Não é? Eles compravam impostos atrasados da população e eles viravam agiotas. Você não podia pagar, ele lá pagava com o dinheiro dele e cobrava juro todo mês, todo dia. O dinheiro dele só crescia. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, olha que coisa linda. Primeiro que Jesus fala aqui, que no batismo de João, irmão, tinha fila para João batizar. Olha, diga comigo, fila. E a mensagem dele era dura. Chamava todo mundo de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que era que o João estava querendo dizer, irmã Sara? Olha, na dúvida, pelo menos com medo do inferno, eles iam para a fila do batismo, não é? E João chamou eles de raça de víbora. E Jesus fala assim: os publicanos, que eram uma raça complicada. Bom, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não chamou ele de ladrão nem nada. A conversa foi conversa do reino. Aleluia. A janta na mesa. A conversa de Jesus é conversa boa. Quem crê nisso pode glorificar o Senhor. A Bíblia não diz, pastor Vitor, qual era essa conversa, mas a conversa boa. Aí o Zaqueu, Jesus não chamou ele de ladrão, Jesus não chamou ele de publicano, Jesus não xingou ele, Jesus não falou que ele ia para o inferno. E eu falei assim: Jesus, é o seguinte, se eu defraudei alguém, vou devolver quadruplicadamente. Roubei 100, vou devolver 400 para ele. E ainda vou fazer o seguinte: a metade dos meus bens vou dar tudo para os pobres. Aí Jesus falou assim: joia, veio salvação a essa casa. Não tinha sido batizado, não tinha tomado ceia, não tinha carteirinha de membro, mas foi salvo na hora, porque mudou o caráter. Diga, Jesus transforma, irmão, Jesus transforma. Jesus transforma. Aí Jesus fala assim para os anciãos, para as autoridades eclesiásticas: os publicanos e as meretrizes creram, desceram as águas de João Batista, e vocês ainda assim não creram. Ele estava falando assim, irmão, aqui era ministério. Ele estava falando para sacerdote. Ele estava falando para os anciãos do povo, para as autoridades do povo. Vocês estão aí feitos sepulcro caiado. E aí, meu irmão, entra o conceito eclesiástico e ministerial. Como é que a gente está agindo dentro do evangelho hoje? Não pense que Jesus estava aqui na porta do Baixo Meretriz. Ele estava dentro do templo. E fala para ele assim: os publicanos creram, as meretrizes creram, e vocês com capa de santidade não são capazes de crer. Não creram em João Batista e continuam não crendo em mim. Aí ele fala o seguinte, agora ele vai contar, olha que coisa interessante. Primeiro ele fala sobre o batismo de João. Ele fala da parábola dos dois filhos. O filho que disse vou e não foi, e o filho que disse não vou e depois foi. E agora ele fala a terceira palavra, parábola dos lavradores maus. Eu quero ler com você a partir do versículo 33. Toda a igreja, 1, 2, 3. Ouvi ainda.
34, bem forte. Aos lavradores, para receber os seus frutos. 35. Mataram outro e apedrejaram outro. 36. E eles fizeram-lhe os mesmos. Trinta e 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: e apoderemo-nos da sua herança. 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. 40. Disse-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus. 42. Disse-lhe Jesus: o quê? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. E será dada a uma nação que dê os seus frutos. 44. Despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair. E o 45. Ouvindo essas palavras. 44. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Jesus falou o seguinte, olha que coisa interessante. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda essa outra parábola, que ele já tinha contado duas. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Diga comigo: ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou o seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Repita comigo: feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou esses servos um maior número de que os primeiros, mandou em maior números, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou o seu filho. Jesus estava dizendo para as autoridades do templo: primeiro mandou um servo, 2 servos, depois mandou mais. O que eles fizeram? Mataram um, feriram um, apedrejaram o outro e mataram o outro. Diga comigo: Jesus estava falando dos seus profetas. Irmãos, o que fizeram com Jeremias, o que fizeram com todos os profetas do Senhor, com Elias, com Eliseu e por fim com João Batista. Apedrejaram, mentiram, colocaram nas cavernas, na cova dos leões, em fornalhas, sofreram. Por fim Deus fala: agora vou mandar meu filho. E ele diz aqui que o Senhor diz assim: vou mandar meu filho, porque meu filho será respeitado. E eles matam o filho dele. Jesus estava falando de si próprio. Eles matam o filho dele e se apoderam da herança. Diga comigo: matam o filho e se apoderam da herança. Eu falei de um conceito histórico, eclesiástico e ministerial. Tem gente hoje matando o filho e se apoderando da herança. Tem gente hoje que não quer saber de Jesus, mas quer os benefícios do Evangelho. Tem gente hoje que vem para a igreja por causa do que Jesus pode fazer, mas não quer Jesus. Tem gente hoje que está na igreja porque se ele ficar desempregado, a igreja vai orar para ele trabalhar.
e talvez até ajudar ele com a cesta básica. Tem gente hoje que quer saber do evangelho só por causa dos benefícios que pode ser. E ele entra num culto, o que eu vou receber hoje? Aqui não é lugar de receber, é lugar de dar, de entregar. Aperte a mão desse irmão assim, vamos entregar ao Senhor o que é dele. Quando a gente cultua, a gente vai entregar ao Senhor. Tem gente matando Jesus e pegando a herança. Tem gente matando Jesus e se apegando aos milagres. O que vai sair daí? O que tem aí? O que eu vou receber? A gente veio aqui para entregar ao Senhor nosso louvor, nossa adoração, nosso coração derramado. Quem está entendendo que Deus está falando aqui essa noite? Aleluia, 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 glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, matando o filho. Mas pastor, não diz, a palavra de Jesus foi morto lá, humanamente falando, em corpo de homem, ele foi morto na cruz do Calvário. Mas quem promete seguir a Jesus e traz Jesus, mata ele todo dia. Quem promete servir a Jesus depois diz não, pecando, depois de ter prometido servir ao Senhor até o último dia da sua vida, tomando a ceia do Senhor indignamente, está atirando pedra no Calvário. Mas quer a bênção. Quem está com necessidade, vem todo mundo para frente. Quem quer Jesus? Olha a diferença. Faça uma oração. Quem quer a bênção? Vem a igreja toda. Tem alguém aqui que quer Jesus? Ninguém quer, irmão. Tem hora que só Jesus na causa. Só dando uma nota de 100, de 200. Não quer Jesus, mas você quer a bênção? Eu quero. Meu irmão, está rejeitando o dono da bênção e querendo pegar a bênção. Escute, Jesus não estava falando isso aqui na praça pública não. Diga comigo, no templo. Diga de novo, no templo. Fala que irmão do lado, era na igreja que ele estava falando. Para autoridades. Pastores que não querem saber mais de Jesus, não prega Jesus, não fala Jesus, não fala do céu, não fala do inferno, não fala que você só chega a Deus por Jesus. Meu negócio é Deus, meu negócio é Deus. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não tem como renunciar a Jesus, não tem como contrariar Jesus e ficar só atrás de bênção. Oh meu Deus! E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram a mesma coisa. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito pelo meu filho. Mas os lavradores, vendo isso, disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Eu tenho uma fala aqui forte. Quem não quer Cristo não pode querer a igreja. Você pode me ajudar a pregar para esse bondade? Falar, quem não quer Cristo não pode querer a igreja. Porque a igreja ela é de Cristo. A igreja é de Cristo. Os louvores aqui são para Cristo. A gente só está reunido aqui por causa de Cristo. Eu só sou pastor por causa de Cristo. Você só é pastor por causa de Cristo. Você só é músico por causa de Cristo. Você só canta por causa de Cristo. Aqui é Cristo. Não tem como querer a igreja se não quer Cristo. Se você só quiser a igreja, se você só quiser a bênção e que não quiser Cristo, você está no lugar errado. Vou mandar meu filho, terão respeito pelo meu filho. Matam o meu filho, se apoderam da herança. Tem gente hoje que não larga o evangelho por causa da herança, mas não quer o filho. Está acostumado com a igreja. Eu hoje atendendo alguém, eu contei um exemplo. Não vou falar aqui por questão de ética, mas um bairro nosso aqui em Cubatão, nós tínhamos várias congregações lá. E essas congregações, pela mudança demográfica, mudaram-se todas. Nesse bairro acabaram todas. E tem um número percentual muito grande de irmãos, pasme, até de obreiros, diáconos, presbíteros e pastores que nunca mais colocaram o pé na igreja. Eles amavam a herança, mas não amavam o filho. Porque morava num bairro que não tinha um clube social,
não tinha uma praça. Então a igreja era aquilo que faltava. Na igreja tinha convívio social. Na igreja chegava do trabalho, tomava banho, ia para a igreja, via os amigos, batia um papo. Não é verdade? Na igreja é assim, se porventura alguém tem falta de alguma coisa, se junta aos outros e não deixa passar necessidade. E é assim que tem que ser mesmo. Mas a pessoa está ali por causa da herança e não por causa do filho. Na primeira oportunidade que teve, foi embora. Deus está falando para a gente hoje. Nós estamos aqui por causa do quê? Por causa do status social, por causa das bênçãos que a gente pode receber. O filho está olhando lá para o juramento que nós fizemos assim: crê no Senhor Jesus Cristo todos os dias. Crê no Senhor Jesus Cristo. Promete amá-lo e servi-lo todos os dias da sua vida. Conforme o teu testemunho em público e a ordem de Jesus Cristo, nosso mestre, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esqueceu disso? Esqueceu disso? Esqueceu que o filho vai voltar para buscar a igreja? Eu disse conceito histórico, eclesiástico e ministerial. Por que ministerial? O irmão agora vai ser diácono, presbítero, evangelista, pastor. Irmão, promete ser fiel, eu prometo. Promete trabalhar, até canta: trabalhadores do evangelho, em breve ceifareis. No outro dia, o irmão vai? Não. Mas não disse que ia? Agora não vou. O irmão pode ficar na porta? Não, mas outro irmão falou que podia. A semana passada o irmão falou que podia. É melhor o que diz não quero, pastor, e vai na porta e trabalha. É melhor o que diz assim: não quero, pastor, mas vai para a rua entregar folheto e falar de Jesus. Não precisa da consagração não, vou sem consagração mesmo. Diz sim e não vai. É prefiro que fala não e vai. Quem está entendendo o que Deus está falando? Pastor, dura esse discurso. Graças a Deus não levantou ninguém ainda. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Porque tem gente que fica bravo com esse discurso, mas essa é a palavra de Deus, tá? Vamos em frente. Olha que coisa interessante. Aí Jesus diz assim: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Diga comigo: o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Jesus morreu aonde, irmão? Onde Jesus morreu? Diga comigo: fora da cidade. Jesus estava falando dele mesmo. Levaram para fora da cidade e o mataram, com o consentimento dos anciãos e dos príncipes do templo. Vamos em frente. Agora o 40 e o 41, toda a igreja, bem forte, 1, 2, 3. Quando, pois? Vamos ver melhor, todos juntos, 1, 2, 3. Jesus está perguntando para ele: eu quero ouvir de vocês o que vai acontecer. Vamos lá, o 40, 1, 2, 3. 41. Dizem-lhe eles: que a seu tempo lhe dei frutos. Eles mesmos responderam: quando vier, vai matar e vai entregar a vinha para outros. Irmão, eu sei que essa palavra é forte, mas é ela que a gente tem que ouvir, é ela que a gente tem que ler, é ela que a gente tem que crer. Eles não tinham que responder: o que vai fazer quando vier o lavrador? Ele vai dar uma afrontosa morte, vai matar todo mundo e vai dar a vinha para outros. Eles estavam dizendo assim: a gente sabe que o juízo será pesado. Vamos falar nós agora de igreja, irmão. Igreja neotestamentária. Jesus mandou pregar o evangelho, sim ou não? Sim. Olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestido de poder, não é? E quando for revestido de poder, então vocês semeis o quê? Testemunhas em toda Jerusalém, e Judeia, e Samaria, e até os confins da terra.
a pergunta que não quer calar: temos feito isso? Hoje, quando a gente fala em evangelização, quando a gente fala em fazer o que Jesus mandou, que é um fruto, parece que a gente está afrontando. A gente se sente afrontado. A gente vê que cai um peso na igreja. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu estou falando como pastor da igreja, e eu prego não somente aqui, mas em geral. A gente fala em ganhar alma para Jesus, parece que cai um peso. Parece que a gente está falando um negócio que não existe. Mas é o mestre diz assim: eu vou voltar. Tem gente, irmão, fala assim: eu já fiz de tudo, irmão. Será que você já fez mesmo? Será que por que a gente não morreu ainda? Esses dias agora, a gente nunca foi tanto ao cemitério como nos últimos tempos, né? Pastor, consigo entender, esse irmão vai fazer muita falta, essa irmã vai fazer muita falta, porque é maravilhosa, trabalhadora, trabalhador, pastor, evangeliza, ajuda, todo mundo gosta. Foi por isso que Jesus levou, estava pronto. E a gente não foi, porque o fim vai ser complicado. Está na hora de despertar do sono enquanto é tempo. Fala aqui, esse irmão lá, está faltando alguma coisa ainda. Não precisa ninguém falar, porque a gente sabe que está faltando. Não precisa Deus levantar nenhum profeta, que a maior profecia é a palavra dele. Está dizendo que está faltando. E o dono da vinha vai chegar. O dono da vinha vai chegar. Jesus não salvou a gente para ficar um olhando para a cara do outro, dando glória a Deus aqui dentro, não. Aqui é lugar de celebração, mas aqui é lugar de ser impulsionado para fazermos a obra na rua, no trabalho, onde nós estivermos, louvando, adorando a Deus, servindo ao Senhor, meus irmãos. Eu sei que é forte, eu sei que é pesado, mas eu sou o primeiro, eu estou junto com vocês. Vamos colocar de chapéu na nossa cabeça. E vamos, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Irmão, a palavra do juízo é pesada. Por isso, disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras? Olha que coisa. Leia comigo 42, toda a igreja, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus o quê? E é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Vos será tirado e será dada uma nação que dê os seus frutos. Olha aqui, estava falando dos judeus. E deu para nós. Agora eu pergunto: o que é que nós estamos fazendo? Paulo fala aos romanos: se ele não poupou os filhos genuínos, se ele não poupou os filhos verdadeiros, por que vai poupar a nós que somos enxertados? (44) 44, para a gente terminar 45 e 46. 1, 2, 3. E quem cair, irmão, ele está dizendo assim: não brinca com esse negócio não. Quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado e reduzido ao pó, está escrito. 45, toda a igreja, 1, 2, 3. E os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E o 46. Porque o tinham por profeta. Eles entenderam.
Agora eu faço a segunda pergunta. Nós estamos entendendo também? Ou está entrando por aqui e saindo por aqui? Ou será que a gente quer pegar o pregador, quer rascar a Bíblia aqui? Porque diz a Bíblia que eles entenderam e queriam prender Jesus. Mas não prenderam com medo do povo, porque o povo entendia que Jesus era profeta. Tem gente onde dentro da igreja que quando a palavra bate pesado, mas é só pau, é só pauleira, é só chicote não, mas isso é palavra. E ninguém é melhor do que ninguém porque prega a palavra. É obrigação pregar a palavra. Ai de nós se não pregarmos a palavra. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração pedindo misericórdia ao Senhor. Clamando por misericórdia ao Senhor. Obreiros, vamos clamar por misericórdia. Não vamos pregar só a herança, vamos pregar o dono da herança. Não vamos falar só do que Jesus pode dar, mas de quem Ele é. Salvador, Redentor, Transformador, Santificador da igreja, o dono da igreja, a cabeça da igreja. Arabacai. Ore por esse irmão, ele vai orar por você. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos orienta, Espírito Santo. Nos guarda, Espírito Santo. Testifica nos corações as verdades do Evangelho, Espírito Santo. Senhor, nos ajuda, Senhor. Jesus, ajuda a nossa igreja a cumprir a missão de pregar o Evangelho, de pregar o arrependimento, de pregar, meu Senhor, a volta de Jesus Cristo, a pregar o céu, Senhor. Dê um abraço nesse irmão. Diga a palavra de bênção, de vitória. Vamos edificar uns aos outros com a palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor.